Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. 38º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Estamos então no 38º Interligados com Ju Gouveia e as gravações para o Lavras TV. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial para falarmos de um tema, atividade física no inverno. E conosco hoje o Álvaro Quinho, personal trainer. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Ju. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e poder contribuir de alguma maneira com o tema solicitado aí. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Isso, um prazer. E você prefere que te chame de Álvaro ou de Quinho? Fica à vontade. Essa é uma questão que fica de acordo com a pessoa se sentir mais à vontade. Uns me chamam de Álvaro, outros me chamam de Quinho, então tá valendo. Eu vou chamar ele de Quinho, então, porque eu já estou me sentindo amiga dele, porque eu já conversei um bate-papo aqui com ele. Mas para quem não conhece você, Quinho, conta um pouquinho. Quem é o Álvaro Quinho? Eu sou ex-atleta, né? Comecei no futebol, depois eu fui pro basquete e continuei no basquete até quando deu, né? Tentei um momento de profissionalização, né? Nas famosas peneiradas, não consegui. Depois disso, temos que trabalhar, né? E aí, até que eu entrei na faculdade, na Fagamo, me graduei em 2006 e de lá para cá vim me especializando, vim me aprofundando, né, com a educação continuada à distância ou presencialmente na minha pós-graduação. Em 2010 eu me especializei em treinamento esportivo e musculação na FMG. Depois eu fiz um curso de treinador em atletismo, né, chancelado pela CBAT, sou treinador nível 1 de atletismo. Participei durante um bom tempo de um estudo transversal na Universidade Federal de Lavras, no projeto do falecido professor Fernando, no CRIA Lavras, né? E isso me agregou muito conhecimento, assim como a minha especialização que eu fiz. E de lá para cá, não teve um momento que eu hesitasse em busca do conhecimento. E isso é o diferencial que eu tenho, né, de ofertar isso na minha atuação profissional, e hoje ainda continuo com a educação continuada à distância, no formato digital. Isso mudou um pouquinho depois da pandemia, né? Essa opção de estar fazendo uma educação à distância, estar buscando conhecimento de forma online. Bacana o seu trabalho, muito bacana. E você também trabalha no futebol como árbitro? Sim, na faculdade, né, eu tentei aproveitar ao máximo o nível de conhecimento que era disponibilizado. Fiz um curso de arbitragem da Federação Mineira, né, cheguei até a trabalhar na 2ª divisão do futebol mineiro, em algumas partidas, né, e também fiz o curso de arbitragem da Federação Mineira de Basquete, trabalhei em jogos escolares a nível nacional, e é uma atividade paralela, geralmente feita nos finais de semana. Hoje, esporadicamente, eu faço, porque a questão da atuação do personal trainer me demanda bastante tempo, né, na minha agenda. Aí tem família, esposa, filhas, e a gente tem que curtir, na medida do possível, um pouquinho de tempo que sobra pra gente. Então vamos falar assim, que o Quinho não profissional é pai. Pai. Pai de menina? Pai de meninas. Pai de meninas. Isso. Nossa, e como são as suas meninas? São atletas também? Gostam do esporte? Já tem potencial, vive me pedindo para ir na academia, todas duas. Que Uma gracinha. de 8, a Isadora, e a Luísa de 3. Que gracinha, futuras atletas aí então, né? Se Deus quiser, que depender de mim, elas vão ser inseridas nesse meio, né, de estar ativa fisicamente e de fazer algo de bom para a saúde e para o desenvolvimento delas. Crescimento também, né? Muito Sim, bom, né, Quinho? muito importante. Gostei muito de conhecer a história, assim,
sem ser de profissional, né? A sua história mais Quinho, mais humana. Muito pai, bacana. Pai coruja. Um pai coruja e pai de Isso. meninas. É. Adorei. Preferência minha, viu? Eu falei, vou ser pai de meninas. É mesmo? Você falou falei, assim, eu quero 2 meninas. 2 meninas. E foi dito e feito. Não foi precisou 2 nem meninas. chá de revelação. Nada. Dito e feito. Você já sabia que seriam já sabia, 2 meninas? Tinha comigo. Espero que não seja aquele pai ciumento, né, minha gente? Ah, já é. Não tem como. Já é ciumento já, né? Totalmente. Meu Deus. E Quinho, falando agora um pouquinho sobre esporte, por que é tão comum, né, as pessoas deixarem de se exercitar no inverno? Olha, no inverno, as pessoas acabam abandonando um pouquinho da atividade física por conta do planejamento de antes. Geralmente, com a chegada da primavera, antes um pouquinho do verão, as pessoas estão mais dispostas a se exercitar, a duração do dia é maior, né? Tem um apelo maior, roupas mais leves, as pessoas já têm planejamento de férias, de praia, de alguma coisa, e aí elas dão início a esse projeto e depois, com o tempo, né, vai esfriando, os dias ficam mais curtos, né, fica mais preguiçoso por causa da temperatura que muda bastante. A gente está aqui na cidade, a gente está tendo um inverno bem rigoroso, isso dificulta um pouco. E aí a questão da correria do dia a dia, a pessoa começa a faltar e aquele projeto vai sendo engavetado para voltar lá em outubro, setembro, quando o calor tomar conta, né? Aí a pessoa tem a necessidade de se movimentar mais. Né? A gente observa até isso no mundo animal, os animais se hibernam no inverno. Isso é uma questão, né, da natureza, né, humana, até dos animais a gente observa isso. Mas não é recomendável. De tempos para cá isso tem mudado, né? As pessoas estão mais conscientes. Do tempo que eu tive de vivência dentro da academia como professor na sala de musculação, anos atrás havia um abandono maior, né? Hoje em dia isso melhorou, a gente observa as pessoas saindo bem cedo para se exercitarem, né? Às vezes 4h30, 4 horas da manhã, correndo na rua dentro da academia, né? E a mudança também que eu observei foi das mulheres. As mulheres? Por conta do sono, né? As mulheres têm uma necessidade maior de sono. Então, geralmente, nesses primeiros horários do dia, você não via muito as mulheres se exercitarem. Então, hoje em dia, isso mudou, né? As mulheres estão se exercitando mais cedo, né? E tem dado continuidade dessa forma ao longo do tempo. Lógico, tem pessoas que relutam um pouquinho e fogem no inverno. Mas o ideal é que isso seja mantido, né, para que se crie um hábito, vire uma rotina e seja uma coisa automática, para que o exercício sempre possa exercer o papel anti-inflamatório dele, né? Então, se exercitou até 48 horas, você tem um efeito anti-inflamatório e protetor do exercício. Após essas horas, é recomendado que você se exercite. Então, no mínimo, uma recomendação de se exercitar durante a semana é que os dias de prática sobressaiam os dias de descanso da semana. 7 dias, então o mínimo seria 4 dias. Então aquela ideia sempre de 3 vezes na semana, ela não é muito efetiva. Ele estava contando isso pra mim, eu fiquei até assim, falei, meu Deus, porque eu sou essas pessoas que vai apenas 3 vezes. Não, vamos mudar isso, né, Ju? Agora eu estou aprendendo cada dia mais aqui com o Quinho. E o Quinho também ele é personal trainer do nosso diretor, do Júnior Murad. Conta um pouquinho do Júnior. Ele vai direitinho na academia? O Júnior é um cara muito disciplinado, ele é dedicado, né? E assim, é muito bom trabalhar com pessoas que têm essa determinação. Então, eu tenho observado ele na academia lá nos primeiros horários, que é o horário que ele tem, ele vai lá e faz. E hoje em dia, pessoal, a questão de não ter tempo, né? Isso não interfere mais. A academia não fecha no horário de almoço, temos academia 24 horas, então a qualquer momento você faça o seu tempo, né, é a hora que é válida para você estar se exercitando. Então essa questão do Júnior, a gente já vem no tempo aí, algum tempo no projeto Massa Bruta aí, né, ele vem seguindo a questão da dieta prescrita pelo nutricionista, né, os testes, a personalização do treinamento dele que a gente fez, né, respeitando o princípio da individualidade biológica de cada um. O treino dele é único e exclusivo dele. Não adianta a pessoa querer fazer o treino dele que não vai ter o resultado dele. Então é feito e direcionado somente para ele, tá?
Então é uma coisa, é um treinamento cíclico, né, sequencial, e assim, ele aderiu e tem seguido aí há um certo tempo já. E os resultados estão sendo ótimos. É. Para quem acompanha ele ali, a saúde dele é top. E quais são os principais riscos, né, de interromper a rotina de treinos durante essa época agora do ano? Olha, Ju, eu converso com as pessoas no dia a dia, a gente observa, né, o risco aumentado de doenças no inverno, né, doenças respiratórias, algumas doenças cardíacas que surgem, né. O que acontece? Há um certo enrijecimento, né, dos vasos sanguíneos pela questão do frio, uma certa contração muscular aumentada por conta do frio também, aumento da viscosidade sanguínea, a pessoa deixa de se hidratar adequadamente, isso acontece com todo mundo, né? A gente percebe isso, né? E aí, uma coisa que muitas pessoas já sabem, né? O aumento do número de infartos. A gente observa aqui, né, do convívio nosso aqui, nesse tempo já aconteceu com algumas pessoas, né? Princípio de AVC, né? Infarto, até fulminante, pessoas que deixam de estar entre nós aqui, mas por falta de cuidado, né? Então, os arteriomas são formados pela má alimentação, há um enrijecimento dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição pela queda da temperatura, e quando isso fecha, aí o problema aparece. A gente estamos com vários problemas aí. E a prática de atividades físicas no frio pode trazer algum benefício extra para o corpo, Quinho? Não, Ju, um benefício extra, o exercício vai te proporcionar o tempo todo, né? O que vai te ajudar nisso vai ser a questão da sua mentalidade de vencer obstáculos, né? Que às vezes pela mente mesmo a gente coloca, tá difícil, tá frio, tem que tomar banho, vai tarde. Então são vários empecilhos que automaticamente a gente coloca. Então a continuidade, né, do exercício durante o inverno é importante, mas é uma luta. Você tem que ir tentando progressivamente, ano a ano, porque quando você adquire o hábito, eu falei da questão protetiva do exercício, naturalmente seu corpo vai te induzir a essa prática. E uma vez lá, dentro da academia, no seu ambiente de rotina de exercício, você sabe que você vai sentir orgulho de ter ido e vai ter arrependimento de não ter feito, porque os benefícios são muito maiores do que você ficar recluso, relapso dentro de casa, preguiçoso, deitado debaixo das cobertas. E aí fica exposto àqueles riscos, né? Quanto mais complicada a saúde, maior a possibilidade de ter algum desconforto, mal súbito. E o que precisa, né? Com o exercício você melhora o seu sistema imunológico, então você fica mais protegido contra essas doenças, né? Gripes, sinusites, que surgem, que é o normal dessa época do ano. E existe algum cuidado ali especial agora no inverno, né? Fazer um aquecimento ali antes do treino é importante? Sim. Com o inverno agora, né? Essa temperatura mais baixa, tem que se observar isso. Pode ocorrer um pouco mais de lesão, né? Por um aquecimento indevido, né? Uma preparação indevida para o exercício. É recomendável que às vezes a pessoa faça uma corrida na esteira, alguma atividade aeróbica de intensidade mais baixa por alguns minutos, né, para que haja uma descarga adrenérgica na corrente sanguínea, né, melhore o ímpeto, né, melhore a circulação, liberação de líquido sinovial nas articulações. Aí ela recomenda que ela faça um aquecimento específico após essa atividade de baixa intensidade. Aí ela vai simular a atividade que ela vai fazer de uma forma mais leve, com uma cadência controlada. Por exemplo, uma pessoa vai fazer musculação, se ela vai fazer um exercício de pernas, ela vai por um aparelho ou com uma barra, vai fazer um agachamento, um leg press com uma carga bem mais leve, né, com um número de repetições mais alto, para fim de ocorrer maior volume sanguíneo na musculatura, que vai ser exercitado, e na articulação, para depois ela colocar a carga de treino e começar a se exercitar de forma mais segura. Entendi. E quem treina ao ar livre precisa de alguma proteção específica? No inverno, não é recomendável, porque a pessoa
sugiro que às vezes só proteja o rosto, né? Pode ser com boné, ou com uma viseira, ou então com filtro solar, mas pelas temperaturas mais baixas e até pela possibilidade de se exercitar em horários mais durante o meio do dia, é ideal que a pessoa se estivesse exercitando no ambiente aberto, exposto à luz solar, que ela não proteja o corpo. Deixe o corpo com a maior parte possível em contato com o sol, para melhorar a absorção da vitamina D. É mais uma forma de melhorar o sistema imunológico, melhorar a absorção da vitamina D, que é deficiente na população hoje, né? E a questão do sol, de outros benefícios, de outras vitaminas que a luz solar nos fornece. Então, essa questão de proteger o corpo todo com filtro solar não é muito recomendável, não. E até porque no horário de 10 às 15 horas, segundo o ACMS, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que a pessoa fica exposta pelo menos 20 minutos à luz solar dentro desse horário. Que no verão seria o contrário, né, um horário até 10 da manhã e depois das 4 da tarde, por causa dos filtros UV, UVA e UVB, né? E segundo a ciência, a pessoa tem que observar isso. Nem todo filtro solar é recomendável, porque pode ser o filtro UVA ou UVB, né, para não bloquear a questão do sol, para ter a absorção da vitamina D. Da vitamina D. Né? Acho que é muito importante também, né? Totalmente, ela está relacionada diretamente com a questão, ela é um hormônio, né, do sistema imune e favorece também a síntese proteica, então ajuda no desenvolvimento de massa muscular, né? São detalhes pequenos que as pessoas não dão importância, mas fazem diferença. Fazem diferença mesmo. E quais são os melhores tipos de atividade física para os dias frios? Ju, aí pode ser de acordo com a possibilidade da pessoa, né? Vai depender da predileção dela por determinada atividade, né? Mas que ela se exercite. Então, geralmente, as pessoas às vezes conseguem, às vezes acabam abandonando atividades aquáticas, né? Quando não tem uma piscina aquecida, né? Por conta do inverno, ou a mudança no horário, mas o que eu percebo, geralmente, são a mudança no horário, devido à flexibilidade do trabalho que muitos têm. Então, dê continuidade aos treinamentos, né? E continue se exercitando. E como manter a motivação para treinar mesmo com frio e aquela preguicinha, hein, Kingo? Isso aí é desafiador. Então, a vontade de melhorar, de se superar, tem que prevalecer, né? Então, eu falo com meus clientes que se você faltar, deixar de treinar, você não está me negando, você está negando a si mesmo. Então, quando você se propõe a treinar, é o seu momento de egoísmo, né? É o seu autocuidado, o seu autocontrole, a hora que você se prioriza é o momento seu. Então, você está deixando de lado para priorizar outra coisa. Então, pode parecer um pouco de egoísmo, mas o mais importante somos nós, né? Então, o ponto de partida de tudo é o bem-estar nosso. Sem isso, nada acontece. Então, favoreça o seu treino, favoreça seu momento de prazer, de cuidado, de saúde, de estar bem, né? E até outra coisa que é importante, que eu comento muito com os meus clientes no dia a dia, é a questão do estresse oxidativo que a gente é exposto, né? Pela questão do dia a dia, de vários problemas. Então, aí as pessoas, voltando nesse assunto da questão do sol, de nada adianta, né? Você ficar cuidando com tratamentos anti-idade se você não tem marcadores sanguíneos adequados para regular o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. Então, a pessoa precisa estar com os exames em dia, observar isso, principalmente as pessoas que estão acima de 35, 40 anos, né? Que são os níveis de glutationa no sangue, que vai determinar a questão de avaliação do seu estresse oxidativo. Isso estando controlado, você vai diminuir o tratamento de anti-envelhecimento, que não é resolvido de forma externa. Então, o tratamento é de dentro para fora. Né? Tem que tratar a raiz do problema. A raiz do problema. Bacana, né, gente? E é verdade que o corpo gasta mais calorias no frio, Quinho? Isso pode ajudar no emagrecimento? Sim, o gasto calórico fica aumentado, Ju. Na questão do inverno, isso acontece.
em contrapartida, também a necessidade de alimentos mais calóricos, né? Alimentos mais quentes, para o corpo melhorar o controle da temperatura corporal interna. Mas uma descoberta da ciência, já vem há algum tempo já, mas nem todo mundo tem acesso, a questão calórica nem sempre, de gasto calórico nem sempre é determinante. Porque o efeito potencial do exercício, ele tem que sinalizar para o seu sistema nervoso central para que essas ações aconteçam, né? Então, eu sempre faço um rebuscamento dos meus clientes lá, vou falar do ciclo de Krebs, que a gente aprendeu lá na escola, nos anos iniciais do fundamental. Tudo isso acontece devido à intensidade do exercício. Porque se você aumentar 1 kg de massa magra, isso vai aumentar 13 calorias no seu gasto energético, no seu metabolismo. Então essa questão, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido, não é determinante. Então, se você pensar qualquer alimento que você vai ingerir, nenhum deles tem 13 calorias, tem muito mais, a não ser a água. Então, essa questão de sempre pensar em aumentar o gasto calórico, o exercício vai te proporcionar isso. Na musculação você não vai ter um gasto tão elevado, mas ela pode modular a questão de oxidação de gordura no seu estado de repouso. Esse é o mais interessante. E assim também como exercício aeróbico. Se ele for feito de forma aleatória, ele pode acabar engordando. Então a pessoa às vezes, porque o exercício de baixa intensidade, ele libera o hormônio da fome. Então a pessoa começa a se exercitar, você observa isso, a pessoa às vezes acaba engordando. Começa a comer mais, ela de uma forma ela pensa, estou me exercitando, vou emagrecer, e continua com os mesmos hábitos. Então o exercício vai ter um efeito supressor da fome, vai liberar o hormônio da saciedade e de forma intensa. Então é normal durante o treinamento ser famoso teto preto, boca seca, ânsia de vômito, isso é normal. Então o exercício tem que te modular dessa forma, ele vai condicionar seu sistema nervoso central a fazer a oxidação de gordura, que é uma moeda de troca do organismo. Então, durante o exercício, você usa carboidrato, que é glicogênio muscular, é o combustível que a gente tem dentro do músculo, e no repouso, essa oxidação de gordura acontece pela expiração. Nossa, gente, que aula, hein? Estamos tendo uma aula aqui com o personal trainer, com o Quinho, o famoso Álvaro. Nossa, eu tô vendo que eu faço tudo errado, gente. Não, questão de orientação. Eu faço tudo errado. Por isso que é muito importante ter um personal trainer. Qual a necessidade de ter um personal trainer, Quinho? Ju, vamos lá. Isso é importante. Importante, né? porque eu tô vendo que eu faço tudo errado. Estou aproveitando aqui para desmistificar. Muita gente às vezes não dá importância para a questão da nossa atuação, né? Então, você tem plano de saúde? Não. Não? Mas vamos lá. Plano de saúde, geralmente, ele é passivo. O personal trainer é o seu plano de saúde ativo. Tá? Então, se ele é ativo, ele é efetivo. O profissional da educação física trabalha com a quebra da homeostase. Então, a minha atuação é tirar esse organismo do estado de equilíbrio para que ele se reorganize no nível melhor. Então, remédio não faz esse efeito. Então, você vai ter a normalidade, você não vai ter jamais com remédio um status supra de saúde. Então, a minha intenção é melhorar, com a minha atuação, é melhorar sua saúde, né? Melhoria da sua saúde, você vai ter massa magra desenvolvida, menos gordura, melhoria do seu sistema imunológico, melhoria da sua funcionalidade no dia a dia, né? Mais células musculares são as miocinas, né? Formação neuronal favorecida, você vai ficar mais forte, mais inteligente. Então não tem nenhum motivo para que você não faça uma atividade física personalizada, orientada. Então, o plano de saúde, você vai ter remédio e vai ter normalização. Então, com o personal trainer, você tem esse diferencial. Desde que ele te oriente, né? Ele prescreva e fidelize seu treinamento à sua necessidade, à sua individualidade biológica, que é o primeiro princípio do treinamento esportivo. São 7 regras que a gente tem que estar seguindo, e nessa medida dessas 7 regras a gente
executa o treinamento. E tem um acrônimo que define bem isso, que é o FIT-VP. Então, FIT, o F de frequência, I de intensidade, T de tipo, T de tempo, volume e progressão. O exercício tem que ser planificado nessa base. Sem isso, nada acontece. Então, outra orientação aqui é separar atividade física de exercício físico. Atividade física é qualquer gesto, movimento que te permita gastos além dos níveis basais, né, quando você está em repouso. O exercício físico é baseado pelo FIT-VP, ele é planejado, calculado e progressivo. Então ele tem que ser de forma sequencial, mas nem por isso, já que ele vai ter progressão de intensidade e nas suas rotinas, você não tem que treinar feito um cavalo, né, na expressão popular, todos os dias. É de forma ondulatória, até porque as pessoas que treinam no nível acima da normalidade, que treinam intensamente todos os dias, lá na frente ela vai ter desconforto articular, vai ter privação do sono, cortisol vai estar elevado, então tudo isso interfere no ganho de massa muscular e no rendimento. E você consegue ver isso, as pessoas abandonam, porque é uma rotina muito estressante e não planejada. Então, tá lá todo dia, vou ter que dar meu máximo, né? Então, não somos máquinas, né? Então, existem períodos de condicionamentos, períodos de choque, que a gente chama, né? Que você dá uma carga maior de treino, e existem períodos de recuperação. Tudo isso é calculado, precisa de saber do sexo, do peso, da altura, do momento que a pessoa está treinando. Geralmente, comigo na minha atuação, eu condiciono as pessoas a determinado tempo, elas saem de um ponto A a um ponto B, nesse ponto B é a hora que a gente começa a planificar esse treinamento, tanto na parte aeróbica como na parte da musculação. Aí ela tem essa individualidade do treino prescrito para ela, que tem tempo, duração, execução, gasto calórico, né? E aí ela consegue direcionar isso. E aí você melhora a retenção, né? Então, até porque não é uma coisa rotineira, cada dia tem uma variável do treino para ser mudada, né? E eu tenho conseguido êxito trabalhando dessa forma. Não é a minha forma, é o que a ciência conduz. Então, a gente, de posse dela, tenta fazer o melhor uso da melhor forma possível. E o personal trainer, no caso, se eu quiser contratar você, aí você vai falar assim para mim, Ju, você vai fazer um treino ali 6 vezes por semana. Aí, essas 6 vezes por semana, você vai estar comigo? Na academia que eu estiver treinando? Dependendo da disponibilidade, é possível. Mas, geralmente, o que é recomendável fazer? A gente calcula, né, o peso da pessoa, a altura. Existe uma equação que a gente define, que é o gasto calórico mínimo, né, que a pessoa vai ter para quebrar a homeostase de repouso dela. Então, desses dias a gente divide essas atividades. Mas nem sempre eu vou, às vezes, estar 6 dias. Às vezes eu vou estar 3, 2, 4 vezes, dependendo da disponibilidade do cliente. Mas ele tem um planejamento a ser seguido. Então, essa fidelização, essa disciplina ao seguir esse planejamento gera mais resultados. Que legal, gente. Olha só. E qual o conselho que você daria para quem está parado e quer começar agora, mesmo no frio, Quinho? Olha, mesmo no frio, é que a pessoa planeje lá na frente seu futuro. O futuro dela depende de hoje. Então, se ela quer estar bem hoje, então ela tem que pensar como é que ela vai estar lá na frente. Então, depende de hoje. Funcionalidade, né, independência, né? Pensar que você vai ter que investir em remédio vai ser mais oneroso do que você gastar com atividade física e vai ser muito mais prazeroso, né? Porque você ficar dependente de um cuidador. Verdade. Então, o que tem que ser feito hoje, né? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, me procura, posso orientar. Você pode deixar o seu telefone de contato? Sim, deixo. 359-8878-2592. E, então, a melhor forma de sair, de se planejar para o futuro,
começa com autocuidado, se exercitar. O corpo humano foi feito para o movimento, então nunca restrinja movimento. Então observe as crianças, né, como é que elas se movem, e as pessoas no dia a dia que geralmente estão na roça, né, eles movimentam o dia todo, não tem preguiça, não tem cansaço. Eu tiro o exemplo do meu avô, que está com 88 anos, ele senta no chão, dorme no chão, tem mobilidade e faz as atividades dele do dia a dia, mesmo sem ter um exercício planejado. Como eu volto a falar, a atividade física dele levou ele a essa condição. Se ele tivesse o exercício organizado, poderia estar no estado melhor de saúde. Mas isso vem de agora, né? Com a evolução, com os estudos, com a ciência, né? Com as pesquisas. E aí as gerações mais adiantes têm tudo isso disponível, né? Bem acessível, né? Para poder ter uma vida melhor, e os seres humanos que vão viver mais de 100 anos já estão aí, já estão nascidos. Só precisam se cuidar e cuidar bem. E as pessoas que são, assim, eu não sei se é o seu caso, eu vou falar assim, como eu, assim, sobrepeso, mais gordinhas, assim, eu eliminei 35 quilos. Com a academia, a gente consegue eliminar, assim, uma quantidade de peso grande também, com nutricionista, com uma atividade física, sem precisar fazer uma bariátrica também, não consegue, ô Pouquinho? Consegue. A questão é adesão e aderência, né? É fazer e fazer, não tem outra opção. Então, é vencer a si mesmo. Isso é edificante, é motivante, se propõe a fazer, é o seu sonho, é a mesma forma, a mesma entrega que você tem. Eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro. Então, corra atrás, vá e faça. Então, todo dia, né, o sucesso é consequência de várias ações repetidas, né? Então, tem que repetir, tem que fazer, tem que ir todo dia, tem que ir sempre. Então, não custa o autocuidado. Lá na frente, você vai arrepender, não vai se arrepender do que você fez, né? E, graças a Deus, eu trago isso comigo desde cedo, né? Até por isso, é a profissão, é o que eu sei fazer, é o que eu mais gosto de fazer. E, além de ter o autocuidado comigo, tá podendo cuidar e ajudar das pessoas. Então, a função do personal trainer é essa. Então, por exemplo, eu tenho que identificar, indicar exames de sangue que vão te trazer seu bem-estar, né? Analisar esses exames, a gente tem condição para isso, né? A questão de uma orientação nutricional, uma questão de prevenção de lesão, né? Se a gente tem um encaminhamento de um médico ou de um fisioterapeuta, eu tenho que estar desenvolvendo isso. Se determinada cirurgia do joelho é de menisco, se é de ligamento cruzado, existem protocolos diferentes para atuação, para reabilitação. Então, o personal trainer tem que fazer parte da vida da pessoa. A minha atuação transcende os 4 cantos da sala de musculação. Geralmente eu tento entrar na vida da pessoa. O tempo todo eu estou mandando mensagem, estou mandando dica, estou orientando. Eu quero saber dia a dia como dormiu, o que comeu, como é que prepara alimento. Que bacana. Né? Então, isso incentiva a pessoa também ali, né? Isso é autocuidado. Então, tudo que permeia o treinamento e que está lá fora, eles têm interferência. A sua rotina dentro durante o exercício interfere no seu dia a dia, e seu dia a dia interfere no exercício. Então, eu tento ter um controle da vida dos meus clientes. Eu sempre estou perguntando de tudo. Então, eu sou chato. Pode ter achar, posso ser chato, mas tem que ser. Então, eu volto a repetir. Como que você dorme, de que lado que você dorme, como que você... que você está se alimentando, em que horário. Às vezes eu pergunto para o marido ou para a esposa, né? Então, assim, eu vou fazer parte da vida da pessoa. Então, a pessoa tá me levando junto. Se está de férias, se está viajando, treino, tem que continuar, tem que fazer isso. Tem a rotina. Então, não tem como. Você tem que viver esse ambiente, tem que ter doação, tem que ter interação entre treinado e treinador, para poder ter êxito. Então, não é só ir lá 2 dias, 3 dias, 4 dias, fez uma sessão de treino e acabou. Vai muito além disso. O personal ajuda demais, gente. Olha só, ajuda você na autoestima,
a incentivar, que é o principal de ter uma pessoa ali mandando uma mensagem, como é que tá a sua alimentação, o seu sono, o seu treino, aquilo te motiva a todo dia, né? Porque eu falo assim, que eu tenho uma biomédica que toda semana eu tenho que ir nela para mostrar para ela que eu não vou engordar. E o personal, acaba que você já coloca no seu psicológico, nossa, eu não vou fazer isso errado, porque senão o Kim vai ficar decepcionado comigo, porque ele fez uma ficha de treino, ele preocupa comigo, então eu vou fazer certinho. Então o personal é muito importante na vida da pessoa. Demais, muito extremamente importante. Necessário. Necessário mesmo. Até porque a condição que a gente tem de bem-estar, né, ou uma palavra que as pessoas usam muito, que até é uma categoria de competição do wellness, né, que é vendido hoje em dia aí, a gente detém esse conhecimento e aplica isso. Então, se as pessoas seguem isso, elas vão melhorar em todos os sentidos. Vai melhorar no trabalho, na vida amorosa, nos relacionamentos do dia a dia. Então, a minha atuação é dar suporte para melhorar a vida da pessoa em todos os sentidos. Bacana, Kim. Gostei muito de conhecer seu trabalho, conhecer você. E a pessoa que quiser te contratar para ser um personal trainer, como que faz? Olha, tem meu Instagram, né, que é Álvaro Treinador, ou então pelo WhatsApp, me manda uma mensagem lá e a gente orienta. Se não puder ser de forma presencial, a gente pode ter um planejamento à distância que a pessoa pode estar seguindo, eu dou o suporte. Eu tenho uma consultoria diferenciada do que a média faz no Instagram. Eu tenho recebido algumas pessoas me procurando por conta disso, porque fizeram a venda, né, o treinador, e deixou a pessoa a ver navios. Então, vendeu, acabou. Então, essa questão do cuidado, de ter acompanhamento, de ter um planejamento bem feito, sempre teve comigo. É a minha forma, né, de trabalhar, de conduzir as coisas, de fazer bem feito, de ter uma entrega diferenciada sempre. E eu não quero perder para ninguém, né, e não quero perder ninguém também. Então, eu quero o bem-estar da pessoa, eu quero ela bem, eu quero ela satisfeita, feliz, né, sem depressão. Já consegui fazer com que clientes minhas tirassem remédios depressivos, converso, oriento e aponto a solução. Então, baseado no que baseado e respaldado na orientação científica, eu conduzo isso, o bem-estar das pessoas. Que legal, bacana, viu, Kim? Então, o Instagram dele é Álvaro Treinador. Isso. E você também atua em todas as academias, no caso. Sim. Se quem contratar você, não importa a academia que ela sem problema. faça parte. Uhum. Legal, gente, bacana. Vamos lá, então, seguir o Álvaro para poder ver aí como que é o trabalho dele. Já dei uma entradinha no Instagram dele e fiquei, assim, surpreendida. Porque o trabalho dele é top demais, profissional, nota 1000. E vou conversar com ele, gente. Eu tô querendo o Álvaro como meu treinador. Vamos lá. Quem sabe assim eu tomo jeito, hein? Porque eu pego aquela ficha, ela tá contando pra ele. Eu fico assim, 1, 2, 3, acabei aqui, Álvaro. Agora, um personal junto, gente, eu não vou fazer isso, então, né, Álvaro? Presta sua ficha aqui, ó. O que é que acontece na academia, né? Nesse formato aberto. A ficha vira um cardápio. A pessoa chega lá, escolhe, olha igual a bandeja do self-service, os aparelhos da academia. Vou fazer um pouquinho desse aqui, aquele ali, vou fazer aleatório, ao bel prazer e pronto, tá feito. Não é assim. Gente. O corpo humano é a máquina é o organismo mais complexo do mundo. Não tem nenhum computador que vai ser tão complexo como o nosso corpo. Então, intervenções aleatórias e empíricas jamais vão resolver o problema do seu corpo. Então, se não tiver ciência, nada feito. Porque eu vou treinar com fulano de tal, porque é fisiculturista. O treino, o resultado é sobre a pessoa, é sobre você, não é sobre mim. Então, a pessoa tem que se apegar naquele profissional que favoreça a pessoa, né? Então, eu vou treinar com o maior fisiculturista do momento. Não vai resolver o problema. Se ele não te direcionar da forma como tem que ser feita, isso não acontece, nada acontece. Então, precisa de orientação,
de ciência, resiliência, e seguir as orientações do profissional. Porque em todas as áreas, na nutrição, na medicina, na odontologia e por aí vai. Então a ciência avança, né, a passos largos, as coisas mudam muito rápido e quem detém isso são os profissionais. Então procure profissionais que estão capacitados para te fornecer isso. É isso aí, pessoal. Quinho, muito obrigado por nada. você disponibilizar o seu Eu que tempo para vir agradeço. até aqui, né? A gente falar aí sobre esse tema tão relevante, né? Sobre a saúde. E depois podemos convidar você para um segundo bate-papo? Claro, fica à No vontade. verão? Vai ser um prazer no verão. E na medida do possível, trazendo mais novidades de acordo com o que a ciência nos fornece. Isso aí. Quinho, muito obrigada. De nada. Nós agradecemos, eu agradeço em nome de toda a equipe do Lavras TV a sua presença aqui. Foi muito válida, né? Aprendemos muito com você, eu aprendi muito e todas as pessoas que estão aqui conosco também. E que você continue aí com essa força e motivação para ajudar aí todo mundo na saúde, cada dia Se melhor. Deus quiser, que depender de mim, estou sempre disposto a estar ajudando, né, e estar conduzindo as pessoas a um estágio de saúde elevado. Muito obrigada, Quinho. Por nada, eu que agradeço, Ju. Pessoal, encerramos por aqui então e o Lavras TV retorna aí a qualquer momento com notícias atualizadas para vocês. Até a próxima!